Estado doloroso em que jaz a igreja. Jesus e Luísa a colocam em segurança e a curam. A igreja deve ser purificada. 6 de setembro de 1924. Encontrando-me no meu estado habitual, vi-me fora de mim mesma e com surpresa encontrei no meio de uma estrada uma mulher caída por terra, toda cheia de feridas e com os membros todos deslocados. Não havia um osso em seu devido lugar. A mulher, embora tão maltratada, que parecia o verdadeiro retrato da dor, era bela, nobre, majestosa, mas, ao mesmo tempo, movia a piedade ao vê-la abandonada por todos, exposta a quem quer que quisesse fazer-lhe mal. Então, movida a compaixão, olhava ao redor para ver se havia alguém que me ajudasse a levantá-la do chão e levá-la a um lugar seguro. E, ó maravilha, ao meu lado estava um jovem que me parecia ser Jesus. Assim, juntos a levantamos do chão, mas a cada movimento ela sofria penas lancinantes, dado o deslocamento dos ossos. Pouco a pouco, transportamo-la para dentro de um palácio sobre um leito, e juntamente com Jesus, que parecia amar tanto aquela mulher que queria dar-lhe a própria vida para salvá-la e restituir-lhe a saúde, tomávamos em mãos os membros deslocados para recolocá-los no lugar. Ao toque de Jesus, os ossos voltavam ao seu lugar e aquela mulher se transformava numa bela e graciosa menininha. Fiquei estupefata com isso. E Jesus me disse: Filha minha, esta mulher é a imagem da minha igreja. Ela é sempre nobre, cheia de majestade e santa, porque sua origem é do Filho do Pai Celeste. Mas em que estado doloroso a reduziram os membros a ela incorporados, não contentes em viver santos como ela, lançaram-na no meio da rua, expondo-a ao frio, às zombarias, às pancadas e os próprios filhos dela, como membros deslocados, vivendo no meio da rua, entregaram-se a toda espécie de vícios. O amor ao interesse dominante neles os cega e cometem os mais nefandos horrores e vivem próximos a ela para feri-la e dizer-lhe continuamente: seja crucificada, seja crucificada. Em que estado doloroso se encontra a minha igreja? Aqueles ministros que deveriam defendê-la são os seus mais cruéis carnífices, mas para que ela renasça é necessária a destruição desses membros e incorporar-lhe membros inocentes, desinteressados, que, vivendo como ela, a façam retornar, bela e graciosa menininha, como eu a constituí, sem malícia, mais do que simples menininha, para crescer forte e santa. Eis a necessidade de que os inimigos movam batalha para purgar os membros infectados. Tu reza e sofre, a fim de que tudo redunde em minha glória.
Tendo dito isso, encontrei-me em mim mesma. O sim que Luísa pronunciou na divina vontade, catástrofe que teria causado se o tivesse recusado, quando não se conhece, nem se aprecia o divino querer. Ocupa-se de outras coisas, diferença entre o viver, deleitando-se na divina vontade, no céu, e o viver sofrendo nela na terra. 11 de setembro de 1924. Sentia-me muito perturbada e suplicava a Jesus que tivesse de mim piedade, que tomasse ele todo o cuidado da pobre alma minha. Ah, afasta-me de todos, contanto que tu não me deixes. Tu só me bastas. Depois de tanto tempo, já deverias ter-me contentado, tanto mais que não te peço senão a ti só. Ora, enquanto isso e outras coisas, eu dizia, o meu Jesus tomou-me por um braço, como se quisesse ele mesmo libertar-me e fazer o ofício de confessor. Oh, como me sentia feliz ao ver isso, feito pelo meu Jesus. Pensava comigo, enfim, terminou o mais duro dos meus sacrifícios, mas felicidade vã e passageira. Enquanto Jesus me tomava pelo braço, ao mesmo tempo fugiu, e eu permaneci no meu estado habitual, sem conseguir recobrar-me. Oh, como chorei! E roguei que tivesse de mim piedade. Logo depois, passadas algumas horas, o meu amável Jesus retornou e, vendo-me chorar e toda amargurada, disse-me: Filha minha, não chores. Não queres confiar no teu Jesus? Deixa-me fazer, deixa-me fazer. Não tomes as coisas com ligeireza. Aliás, ó, quantas coisas tristes estão para acontecer. A minha justiça já não pode mais reter os seus raios para golpear as criaturas. Todos estão prestes a desencadear-se, uns contra os outros, e quando ouvires os males dos teus irmãos, sentirás remorso das tuas oposições ao teu sacrifício habitual, como se também tu tivesses posto as mãos para impelir a justiça a golpear as criaturas. E eu, ao ouvir isso, disse: Meu Jesus, nunca seja, nem quero subtrair-me ao teu querer. Ao contrário, te rogo que me livres da mais terrível das desventuras, que eu não faça a tua santíssima vontade. Não te peço que me livres de sofrer, ao contrário, aumenta-o até, só te peço, só como graça, que quero de ti, sempre, se tu o queres, que me livres do fastídio que causa ao confessor. Isso é-me demasiado penoso, e sinto que não tenho forças para suportá-lo. Portanto, se te agrada, ou então dai-me mais força, mas não permitas que não se cumpra a tua santíssima vontade sobre mim. E Jesus, retomando a sua fala, acrescentou: Filha minha, recorda-te de que te pedi um sim no meu querer, e tu o pronunciaste com todo amor. Aquele sim ainda existe e ocupa o primeiro lugar no meu querer interminável. Tudo o que fazes, pensas ou dizes está ligado àquele sim, do qual nada escapa.
e o meu querer se compraz nele, e faz festa ao ver uma vontade de criatura viver no meu querer. E vou enchendo-a de graças novas, e constituo todos os teus atos em atos divinos. É o maior prodígio que existe entre o céu e a terra. É o objeto que me é mais caro, que se jamais acontecesse de me ser arrancado, senti-me-ia arrancado a mim mesmo, e choraria amargamente. Vê, quando fizeste aquela pequena oposição, aquele teu sim tremeu de espanto. A esse tremor, os alicerces dos céus estremeceram. Trêmulos, todos os santos e anjos e toda a extensão da eternidade olharam com horror e com dor, sentindo-se como que lhes fosse arrancado um ato do querer divino, porque, envolvendo o meu querer, tudo e todos sentiam os teus atos feitos uma só coisa com eles, e, portanto, todos sentiam o doloroso rompimento. Eu poderia dizer que todos se puseram em atitude de profundo pesar. E eu, assustada com as palavras de Jesus, disse: Amor meu, que dizes? É possível todo esse mal? O que estás dizendo me faz morrer de pena. Ah, perdoa-me, tem piedade de mim, que sou tão má, e confirma o meu sim, ligando-me mais fortemente ao teu querer. Aliás, faz-me morrer em vez de fazer-me sair do teu querer. E Jesus de novo: filha minha, aquieta-te. Assim que te recolocaste no meu querer, todas as coisas se aquietaram e se dispuseram à nova festa. O teu sim continua os seus giros velozes na imensidão do meu querer. Ah, filha minha, nem tu, nem os que te dirigem conhecestes o que significa viver no meu querer. Por isso, não o aprecias e o considerais como coisa de nenhuma importância. E esta é uma dor minha, enquanto é a coisa que mais me interessa e que, mais do que todas as outras, deveria interessar a todos. Mas, ai de mim, ocupam-se com outras coisas, até mesmo com aquelas menos agradáveis a mim ou indiferentes, em vez daquilo que mais me glorifica e que dá a eles também já nesta terra bens imensos e eternos, tornando-os proprietários dos bens que o meu querer possui. Vê, o meu querer é um só e abrange toda a eternidade. Ora, a alma, vivendo no meu querer e fazendo o seu, vem a tomar parte de todas as alegrias e dos bens que o meu querer contém, e deles se torna como proprietária, e embora estando na terra, ela não sinta todas essas alegrias e bens, conservando-os como um depósito na sua vontade. Em virtude do meu querer feito na terra, ao morrer e encontrando-se lá em cima nos céus, sentirá todas essas alegrias e bens que o meu querer pôs fora no céu, enquanto ela vivia sobre a terra. Nada lhe será tirado, antes será multiplicado. Porque, se os santos gozam do meu querer, porque vivem nele, mas é sempre deleitando-se que vivem. Já a alma que vive no meu querer, na terra, vive padecendo,
Não é justo que ela tome essas alegrias e esses bens que os outros tomaram no céu, enquanto vive na terra neste mesmo querer em que vivem eles. Por isso, quantas riquezas imensas não toma quem vive no meu querer? Posso dizer que toda a eternidade gira em torno dela para enriquecê-la, para fazê-la feliz. De nada a priva do que ele contém. É sua filha e a ama tanto que de nada a quer privar. Por isso, se atenta, filha minha, e não queiras opor-te aos meus desígnios que fiz sobre ti. O que é fundir-se no divino querer e viver nele? Os escritos, Jesus abençoa e reúne todos esses livros, que são uma parte de si mesmo. 17 de setembro de 1924. Estava pensando no santo divino querer e fazia quanto mais podia por mim mesma para me fundir nele, a fim de poder abraçar a todos e levar ao meu Deus os atos de todos como um só ato, já que todos são devidos ao nosso Criador. Ora, enquanto isso fazia, via o céu se abrir e sair um sol que, ferindo-me com os seus raios, me penetrava até o fundo da minha alma. E esta, ferida por esses raios, se convertia em um sol que, espalhando raios, feria aquele sol do qual tinha sido ferida. E como eu continuava a fazer os meus atos por todos no divino querer, esses atos eram arrebatados por aqueles raios e convertidos em atos divinos que, difundindo-se em todos e sobretudo, formavam uma rede de luz para estabelecer uma ordem entre o Criador e a criatura. Fiquei encantada ao ver isso, e o meu amável Jesus, saindo de dentro do meu interior, no meio daquele sol, disse-me: Filha minha, vês como é belo o sol da minha vontade? Quanta potência, quanta maravilha! Mal a alma quer fundir-se nela para abraçar a todos. O meu querer, transformando-se em sol, fere a alma e nela forma outro sol. E ela, ao formar os seus atos, forma os seus raios para ferir o sol da suprema vontade e, envolvendo todos nessa luz, por todos ama, glorifica, satisfaz ao seu Criador. E o que é mais, não com amor, glória e satisfação humana, mas com amor e glória da divina vontade. Porque o sol da minha vontade operou nela. Vês o que significa fazer os atos na minha vontade? É isto o viver no meu querer. Que o sol da minha vontade, transformando em sol a vontade humana, nela opere como em seu próprio centro. Em seguida, meu doce Jesus ia pegando todos os livros escritos por mim, unia-os, depois os estreitava ao seu coração e com uma ternura indizível acrescentou: abençoo de coração esses escritos, abençoo cada palavra, abençoo os efeitos e o valor que eles contêm. Esses escritos são uma parte de mim mesmo. Ato contínuo chamo os anjos, os quais se prostraram com o rosto por terra para rezar.
E como ali estavam dois padres que deveriam ver os escritos, Jesus disse aos anjos que tocassem suas frontes para imprimir neles o Espírito Santo, a fim de infundir neles a luz, para que pudessem compreender as verdades e o bem que há nesses escritos. Os anjos executaram isso e Jesus, abençoando-os a todos, desapareceu. Para compreender o que seja o viver na divina vontade, é necessário o máximo sacrifício, o da própria vontade, definições ou descrições do viver na divina vontade. Diferença entre isso e o simples executar ou fazer a vontade de Deus, como fizeram os santos. É o maior dom que Jesus quer dar. Quem lhe pode impedir de dá-lo? 18 de setembro de 1924. Estava eu preocupada com aquilo que está escrito sobre o viver no divino querer e rezava a Jesus que me desse mais luz para me explicar melhor, a fim de poder esclarecer melhor a quem tenho o dever de explicar este bendito viver na divina vontade. E o meu doce Jesus me disse: Filha minha, não se quer compreender. Viver na minha vontade é reinar. Fazer a minha vontade é estar às minhas ordens. A primeira é possuir, a segunda é receber as minhas ordens e executá-las. Viver no meu querer é fazer da minha vontade a sua, como coisa própria, é dispor dela. Fazer a minha vontade é tê-la em conta como vontade de Deus, não como coisa própria, nem poder dispor dela como se quer. Viver na minha vontade é viver com uma só vontade, que é aquela de Deus, e sendo esta uma vontade toda santa, toda pura, toda paz, e sendo uma só vontade, aquela que reina, não há contrastes, tudo é paz. As paixões humanas tremem diante desta suprema vontade e quereriam fugir dela. Não ousam mover-se nem opor-se, vendo que, diante desta santa vontade, tremem céus e terra. Assim, o primeiro passo do viver no querer divino, que faz lançar a ordem divina, é no fundo da alma, esvaziá-la daquilo que é humano, de tendências, de paixões, de inclinações e de outras coisas. Em vez disso, fazer a minha vontade é viver com duas vontades. E quando dou as ordens de executar a minha, a criatura sente o peso da sua vontade, que opõe contrastes, e embora siga as ordens da minha vontade com fidelidade, sente o peso da natureza rebelde, as suas paixões e inclinações. E quantos santos, embora tenham alcançado a mais alta perfeição, sentem esta sua vontade que lhes faz guerra, que os mantém oprimidos, a ponto de serem obrigados a clamar: quem me livrará deste corpo de morte, ou seja, desta minha vontade que quer dar morte ao bem que eu quero fazer. Viver na minha vontade é viver como filho. Fazer a minha vontade é viver como servo. No primeiro caso, o que é do pai é do filho, e muitas vezes fazem mais sacrifícios os servos que os filhos. A eles cabe se expor a serviços mais fadigosos, mais humildes, ao frio, ao calor, a viajar a pé. De fato, quanto não fizeram os meus santos para executar os preceitos da minha vontade? Em vez disso,
O filho está com seu pai, cuida dele. Alegra-o com os seus beijos e com suas carícias. Comanda os servos como comandasse por seu pai. Se sai, não vai a pé, mas viaja de carruagem. E se o filho possui tudo o que é do pai, aos servos não se dá senão a recompensa pelo trabalho que realizaram, e permanecem livres de servir ou não servir ao seu senhor. E se não servem, não têm mais direito de receber qualquer outro pagamento. Ao contrário, entre pai e filho, ninguém pode tirar esses direitos que o filho possui sobre os bens do pai. E nenhuma lei, nem celeste, nem terrestre, pode tirar esses direitos, nem desvincular a filiação entre pai e filho. Filha minha, o viver na minha vontade é o viver que mais se aproxima dos bem-aventurados do céu e está tão distante de quem faz a minha vontade e permanece fielmente aos meus mandatos. Quanto dista o céu da terra, quanta é a distância entre o filho e o servo, entre rei e súdito. E depois este é um dom que quero fazer nestes tempos tão tristes, que não apenas façam a minha vontade, mas que a possuam. Não sou eu, acaso, o dono de dar o que quero, quando quero e a quem quero? Não é dono um senhor de dizer a um servo: vive em minha casa, come, toma, comanda, como outro eu mesmo, e para fazer com que ninguém possa impedi-lo de possuir os seus bens, legitima esse servo como filho e lhe dá o direito de possuí-los. Se isso pode fazer um rico, quanto mais posso fazê-lo eu? Este viver no meu querer é o maior dom que quero fazer às criaturas. A minha bondade quer sempre mais esbanjar em amor para com as criaturas, e tendo-lhes dado tudo, e não tendo mais o que dar-lhes, para me fazer amar, quero dar-lhes o dom da minha vontade, para que, possuindo-a, amem o grande bem que a possuem. Não te admires se vês que não compreendem. Para compreender, deveriam dispor-se ao maior dos sacrifícios, que é o de não dar vida, nem mesmo nas coisas santas, a própria vontade. Então, sentiriam o possuir a minha e tocariam com a mão o que significa viver no meu querer. Tu, porém, se atenta, não te sintas enfastiada com as dificuldades que fazem, e eu, pouco a pouco, abrirei caminho para fazer compreender o viver na minha vontade. Livro do Céu, volume 17, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.